Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo, o melhor canal do mundo para você aprender cálculo. E eu quero reagir hoje aqui com vocês para um vídeo da maior matemática de todos os tempos, um vídeo feito aqui pelo canal Tem Ciência, tá bom? E aqui é um react de verdade mesmo, tá? Ainda não assisti o vídeo, achei curioso e aí resolvi assistir e gravar minhas reações aí para vocês verem, tá bom? Eu vou me inscrever aqui no canal, você também, vou deixar o link do canal e você pode conhecer depois aqui os outros vídeos aqui do professor, tá bom? Com calma. O vídeo é esse aqui, ó, a maior matemática. Vamos assistir junto. Se eu te disser que uma das mentes mais brilhantes do século XX, que revolucionou a matemática e a física, é também uma das mais injustiçadas e esquecidas. Hoje nós vamos falar sobre Amy Noether. Aí, olha, minha desculpa aí para não conhecer a Amy é que ela é desconhecida, tá? Então, culpa não é só minha. A mulher mais brilhante da história da matemática. Não é muito fácil citar nomes de mulheres na história da ciência, e essa dificuldade aumenta conforme vamos voltando mais e mais no tempo. Na matemática, essa dificuldade parece ainda maior. Questões sociais tornaram a matemática do passado um ambiente quase que exclusivamente masculino. Mesmo nos dias de hoje, os homens ainda são ampla maioria. A mulher mais lembrada pelas pessoas quando o assunto é ciência, normalmente é Marie Curie, descobridora da radioatividade e também o único ser humano a ganhar um Nobel de Física e outro de Química. Mas hoje nós vamos falar de outra... Um grande feito, né? Ganhou 2 prêmios Nobel. Muito mais que o Brasil já ganhou, né? personalidade feminina, muito menos lembrada, mas igualmente brilhante, Amy Noether. Eu arrisco dizer que ela é a pessoa mais brilhante dentre aqueles nomes que foram simplesmente esquecidos pela história. Ao contrário de Marie Curie, que era uma cientista experimental, Amy Noether era matemática e lidava com questões extremamente abstratas e teóricas. Tanto que Amy Noether é um dos principais nomes por trás do desenvolvimento da álgebra abstrata, e diversos resultados nessa área carregam o seu nome. Inclusive, quando eu estudei álgebra comutativa, por exemplo, nesse livro aqui que vocês estão vendo, e me deparei com anéis noetherianos, jamais me passou pela cabeça que esse nome era por conta dos trabalhos de uma mulher. E essa escassez de mulheres na matemática, principalmente até o começo do século XX, só torna a história de Amy Noether ainda mais especial e incrível. Rapaz, eu estudei álgebra abstrata também, estudei ali os anéis, mas eu nem lembro de ter estudado esse conjunto específico aí. Não conheço quais são as operações que são feitas lá, não conheço nada não. Eu acho que foi avançado demais para mim já o que ela abordou aí, o que ela apresentou, o que ela criou para eu estudar. Então, vamos continuar aí. A diferença para Marie Curie é que Amy Noether não teve praticamente nenhum prestígio em vida. Aliás, foi o oposto disso. Ela foi humilhada apenas pelo fato de ser mulher e judia, mesmo tendo contribuído tanto para a matemática e para a física, desenvolvendo algumas das mais belas teorias já imaginadas pelo homem. Pela humanidade. Amy Noether nasceu na Bavária em 1882, numa época em que as mulheres eram criadas para serem esposas. Contrariando os costumes, ela foi para a universidade estudar matemática, onde ela era uma das 2 únicas mulheres em toda a universidade. A princípio, Noether só tinha permissão para ser ouvinte das aulas. Ela tinha que pedir autorização para o professor que estivesse dando o curso para que ela pudesse participar. Apesar de todas as dificuldades, Amy obteve seu doutorado em 1907 na Universidade de Erlangen, onde seu pai lecionava. Apesar de estar no mesmo patamar de colegas ilustres como David Hilbert, Felix Klein e Hermann Minkowski, Amy, por ser mulher, foi impedida de ser professora regular na universidade. Ela passou 7 anos dando aulas em Erlangen sem qualquer pagamento, substituindo seu pai quando ele estava doente. E então... Rapaz, muita sacanagem, já pensou? Dar aula e não receber? Complicado, hein? Olha que ela estava substituindo um professor, né? Segundo aí o pai dela. Então ela era a substituta, não era nem o trabalho dela. Então, na teoria, deveriam fazer o pagamento pela substituição da aula, menos pro dinheiro chegar no pai dela, né? Mas nem isso.
É medo, né? Tava com medo da mulherada tomar conta aí da matemática e aí fizeram ela aí de um exemplo ridículo, né? Historicamente ridículo. Então, veio o ano de 1915. Nele, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, revolucionando a física com uma teoria geométrica da gravidade. Apesar de ter respondido a muitas perguntas, essa teoria levantou inúmeras outras. Uma delas era a aparente violação do princípio da conservação da energia. E foi para buscar entender melhor essas questões que David Hilbert e Felix Klein convidaram M. Noether a trabalhar com eles na Universidade de Göttingen. Esse convite era fenomenal. Göttingen era um dos principais centros de matemática do mundo. Acho que esses dois aí que ele citou o nome que convidaram eram colega de turma dela, né? Então eles já tinham consideração pelo potencial que eles já tinham visto dela na sala de aula, né? E David Hilbert era igualmente um dos mais importantes matemáticos da época. Mesmo assim, o preconceito ainda era maior do que tudo isso. A faculdade de filosofia objetou, e Noether foi impedida de ser professora formalmente em Göttingen apenas por ser mulher. Naquela época, ocorria a Primeira Guerra Mundial, e os objetores de Noether diziam: o que nossos soldados dirão quando voltarem para a universidade e descobrirem que terão que aprender com uma mulher? Hilbert defendeu sua convidada, dizendo: eu não vejo motivo para que o sexo da candidata seja um argumento contra sua admissão como professora. Afinal de contas, estamos em uma universidade, não em uma casa de banhos. Apesar do apoio de um nome como David Hilbert, Noether passou 4 anos em Göttingen sem permissão para lecionar. Ela dava aulas de forma clandestina. Suas aulas eram anunciadas sob o nome de David Hilbert, e M oferecia apenas assistência. Na prática, ela é quem dava as aulas. E ela fazia isso unicamente por paixão, pois assim como na Universidade de Erlangen, Noether trabalhou também sem remuneração e sem um posto oficial em Göttingen. Isso me lembra, olha só que coincidência, esse canal. Dá um trabalho imenso fazer esses vídeos e são vocês que... E olha aí, mas uma coisa também dá pra gente notar, né? Ela não era muito pobrezinha não, né? Que ela trabalhava de graça aí, né? Mas mostra aí que a paixão dela era maior do que o simples desejo de ter um emprego para ganhar dinheiro, né? Agora vamos deixar o professor fazer o comercialzinho dele aí, né? Já que a gente está assistindo, gerando conteúdo sobre o conteúdo dele, acho justo. Que vão dizer se eles devem continuar ou não. Por isso, o seu like e a sua inscrição são muito importantes. Deixa eu dar o meu like logo aqui também, antes que eu esqueça. Até para que Pronto. você não perca os próximos vídeos. Se você conhece outras pessoas que também possam se interessar pelos assuntos do canal, compartilhe esse vídeo com elas. Fechou? E foi também movido apenas pela paixão que M. Noether continuou até 1919. Nessa época, a Revolução Alemã instaurou a ter ser finalmente agraciada com o cargo de Privatdozent, que ainda não era remunerado, pois era a etapa inicial para se chegar numa posição permanente dentro da universidade. Mas pelo menos era um avanço. Foi em Göttingen que M produziu um de seus trabalhos mais marcantes, o Teorema de Noether, que pertence ao campo da física teórica e foi a resposta brilhante que ela trouxe após os questionamentos de Hilbert e Klein para a violação da conservação da energia na relatividade geral. Outro trabalho marcante da época foi o desenvolvimento da teoria de anéis, um dos pilares da álgebra moderna. Essa teoria algébrica é bastante abstrata e de grande beleza matemática. M. Noether gostava de atacar os problemas, elevando eles a graus cada vez maiores de abstração. Esse gosto particular nos ajuda a compreender por que ela obteve tanto destaque numa das áreas mais abstratas de toda a matemática. E foi também por esse gosto por graus elevados. Mas tem que falar aqui, das duas grandes descobertas dela aí, eu tô longe de ter um pouquinho de conhecimento aí de qualquer coisa, até para fazer comentário aqui no vídeo. De abstração, que em 1918 ela publicou o seu Teorema de Noether. Vamos lembrar que Hilbert chamou M para Göttingen primeiramente para atacar o problema da violação da conservação de energia na relatividade geral de Einstein. Ao invés de simplesmente responder a essa pergunta, Noether resolveu olhar a questão num nível de abstração maior. Ela se propôs a investigar de forma muito mais profunda o que realmente significa a conservação da energia,
E não apenas isso. Mergulhando ainda mais fundo, ela investigou o que realmente significa qualquer tipo de lei de conservação em qualquer tipo de teoria física. Leis de conservação estão entre as ferramentas mais essenciais da física. Elas parecem realmente fundamentais, brotando de verdades profundas e simples a respeito das bases da realidade. Conservação da energia, conservação do momento linear, conservação do momento angular, conservação de cargas e etc. O Teorema de Noether aponta precisamente a origem das leis de conservação. Ele diz que existe uma conexão íntima entre as leis de conservação e simetrias fundamentais da natureza. Vamos entender isso. Antes de mais nada, para que serve uma teoria física? Ela serve para explicar algum fenômeno do universo. E todos concordam que uma boa teoria precisa ser válida para todos os observadores, independentemente do seu ponto de vista. Ou seja, a sua validade não deve depender de onde você está, nem para que lado você está olhando, nem que horas são. Dizemos que uma teoria assim, que não depende da perspectiva, possui simetria. Por exemplo, um rosto humano é relativamente simétrico. Assim como flocos de neve, cartas de um baralho ou um simples triângulo equilátero. O Teorema de Noether diz que para toda simetria contínua de uma teoria, existe uma lei de conservação correspondente e que deve valer no mundo que a teoria descreve. Uma coisa tem simetria se existe algo que você possa fazer com ela que a deixe exatamente como antes. No mesmo sentido, dizemos que uma teoria possui simetria se tem algo que você possa fazer com ela, como por exemplo, deslocar as suas coordenadas no espaço ou no tempo, e que deixa as equações da teoria exatamente como antes. Quanto mais simetria uma teoria tiver, mais universalmente válidas são as suas equações. Por exemplo, a equação y igual a x ao quadrado permanece a mesma se trocarmos x por menos x. Ela é simétrica em relação a essa transformação de trocar o sinal do x. Se uma teoria... Bom, pelo menos isso, né? A função π tem simetria em relação ao eixo y. Meus alunos de cálculo vão saber que dessa parte aí, pelo menos eu sei. Agora, do resto da teoria da mulher aí, cara, tá complicado. é simétrica por translação espacial, ou seja, suas equações não mudam com translações numa coordenada do espaço, o Teorema de Noether diz que temos uma lei de conservação do momento linear. Por exemplo, imagine uma longa estrada perfeitamente plana. A gravidade atuando sobre a estrada é a mesma em qualquer ponto. O Teorema de Noether diz que essa simetria espacial faz com que exista uma quantidade conservada correspondente, que nesse caso é o momento linear. Se pensarmos numa estrada cheia de ondulações, o momento pode não ser conservado. Ele pode ser perdido ou ganho para o campo gravitacional. Isso acontece porque a direção do campo está sempre mudando em relação à estrada. Portanto, ele não é simétrico por mudanças espaciais. Porém, o campo gravitacional da estrada como um todo não muda com o tempo. O sistema é simétrico por translação temporal. E o Teorema de Noether diz que essa simetria temporal nos dá a conservação de energia. Da mesma forma, simetrias sob mudanças de orientação implicam na lei de conservação do momento angular. Esse é o caso do campo gravitacional esfericamente simétrico sentido por um satélite que orbita a Terra. Ao revelar a fonte por trás das leis de conservação, o Teorema de Noether explica quando e por que elas são quebradas, e isso inclui a quebra da conservação da energia na relatividade geral. A descrição da gravidade de Einstein diz que as dimensões do espaço e do tempo são dinâmicas e imutáveis. Se a própria natureza do espaço pode mudar com o tempo, então a simetria temporal é quebrada. Daí, pelo Teorema de Noether, não teríamos conservação de energia. Esse é justamente o caso num universo em expansão. Energia pode ser perdida, no caso do deslocamento cosmológico para o vermelho, ou criada, no caso da matéria escura. A lei de conservação de energia é fundamental na mecânica de Newton, onde o espaço e o tempo são invariantes e eternos. Mas no universo de Einstein, a conservação da energia é válida somente como um caso especial. Ela só se aplica para partes do universo onde podemos aproximar o espaço como invariante no tempo. E sabemos disso graças ao trabalho de M. Noether. O famoso físico Richard Feynman dizia que a conexão íntima
entre simetria e conservação é algo profundo e belo, e a maioria dos físicos ainda acha isso bastante surpreendente. Sempre que formulamos uma teoria do mundo que parece ser válida não apenas no nosso próprio ponto de vista, mas ao longo de uma série de outras perspectivas, ou seja, uma teoria simétrica, estamos implicitamente nos comprometendo com uma lei de conservação. É isso o que diz o Teorema de Noether. Esse teorema seguiu influenciando enormemente uma nova geração de cientistas nas décadas de 50 e 60. Pessoal, infelizmente meus comentários sobre o teorema dela vai ficar complicado, porque é tão abstrato que infelizmente eu não consigo acompanhar a teoria, nem conseguir entender o exemplo que o professor colocou, mas para mim é muito avançado já, tá? Eu não vou conseguir fazer comentários muito técnicos e matemáticos aqui sobre o teorema dela, mas daí dá para ver o tanto que é complexo e as aplicações que ele foi citando aí também dá pra gente perceber o quanto que é útil, né? E o quanto que é injusto ela não ter a notoriedade, né, que deveria. Cientistas que usaram esse trabalho para prever a existência de novas partículas. Uma delas foi o famoso bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus, descoberta em 2012. Amy vinha desenvolvendo trabalhos importantes em Göttingen, onde finalmente havia alcançado o posto de professora e era um membro importante do prestigioso É que enfim deram uma vaga de professora para ela, hein? Graças a Deus. Instituto de Matemática de Göttingen. Porém, em 1933, Hitler assumiu o poder na Alemanha, e um dos seus primeiros atos foi dispensar os judeus de cargos universitários. Noether, que havia passado muito tempo de sua vida sofrendo preconceitos apenas por ser mulher, recebia um novo golpe apenas por ser judia. Não tava fácil não para ela, né? Complicado. Saiu da da panela e caiu no fogo, né? A vida foi marcada pelo preconceito. Amy refugiou-se nos Estados Unidos, onde assumiu uma posição no Bryn College. Em 1935, recebeu um convite para trabalhar em Princeton, onde ela iria conviver com Albert Einstein. Quem sabe o que a colaboração desses dois poderia ter feito pela ciência nas décadas seguintes. O destino, porém, preferiu pregar uma última peça em Amy. Em 10 de abril de 1935, Amy Noether passou por uma cirurgia para remover um cisto no ovário. Apesar de ser um procedimento de rotina, ela teve uma infecção grave e faleceu 4 dias depois, aos 53 anos de idade. Após a sua morte, diversos cientistas famosos prestaram homenagem a Noether. Um deles foi Hermann Weyl, um dos grandes nomes por trás dos fundamentos matemáticos da... Rapaz, azarada a mulher, hein? E provavelmente teria colaborado muito lá com Einstein, que muito provavelmente ainda ela deve ser bem melhor em matemática do que ele, né? Da mecânica quântica. Weyl, que foi colega de Noether em Göttingen, dizia que se sentia envergonhado por ocupar um cargo mais elevado que o dela na universidade, pois ele sabia que Amy era uma matemática melhor do que ele em muitos aspectos. Outra figura ilustre a falar sobre ela foi Einstein, que escreveu ao New York Times por ocasião da sua morte. No julgamento dos matemáticos vivos mais competentes, a senhora Noether foi um dos gênios matemáticos mais significativos produzidos desde que a educação superior para mulheres começou. Noether foi realmente uma matemática brilhante. Felizmente para nós, ela conseguiu resistir a um ambiente tóxico de anos de humilhação e produziu trabalhos inestimáveis para a matemática e a física. Já pensou em quantos gênios femininos como ela não tiveram a mesma perseverança e foram totalmente calados pelo preconceito? Um elogio como aquele feito por Albert Einstein é uma prova de quanto a humanidade pode ter perdido por conta de ignorância e intolerância. Felizmente, Noether foi um gênio que o preconceito não conseguiu calar. E por falar em Einstein, você sabia que a teoria da relatividade geral se baseia num tipo diferente de geometria? E por coincidência, esse é exatamente o assunto desse vídeo aqui do lado.
Pois é, né, pessoal? Não é todo mundo que vai ter um elogio desse aí do Albert Einstein, né? Um dos maiores gênios da humanidade. E provavelmente a Amy também tá figurando aí nesse seleto grupo, né? Pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já é a segunda vez que eu faço react. Vocês podem deixar sugestões de vídeos aqui nos comentários para eu também fazer react dele. E vocês podem deixar suas sugestões também para que eu possa melhorar para os próximos vídeos, beleza? Um grande abraço do professor Raimundo, um grande abraço aí pro pessoal do canal Tem Ciência, um abraço, professor. Até a próxima. Fui.